Oi, tudo bem contigo? Seguinte, videoaula de história de hoje, a crise do século XIV. Veja bem, esta é uma aula de história geral e nós estamos falando sobre a Idade Média, ou também conhecida como a Idade das Trevas, os 1000 anos perdidos. Mas veja bem, agora século XIV, esses 1000 anos já estão se despedindo, eles já estão chegando ao fim, eles já estão terminando, meus queridos. Veja bem, este século XIV aqui é o últimozinho ali, o penúltimozinho século da Idade Média. A Idade Média vai acabar em 1453. E tu vai ver que um dos assuntos que eu vou te explicar agora é justamente o assunto que vai levar a uma das causas para que os historiadores considerem o fim da Idade Média. Beleza? Mas olha só o tema da nossa videoaula de hoje. A crise, os problemas, as desgraças do século XIV. E eu vou chamar a tua atenção porque aqui nós temos um assunto potencialmente muito importante nesse período agora pandêmico ou pós-pandêmico, porque nós iremos falar de uma das maiores pandemias da história. Qual foi ela? A peste negra. É um dos temas da aula, mas veja, nós falaremos sobre fome, nós falaremos sobre esta peste. Nós falaremos ainda de revoltas camponesas e, por fim, nós falaremos da guerra, da maior de todas as guerras. Vem comigo, vamos tentar entender um pouquinho mais sobre, então, o século XIV. Tema de várias provas, hein? Várias provas gostam de perguntar sobre a Idade Média e sobre os assuntos desta nossa videoaula. Então, uma videoaula muito importante. Se ficou com dúvida aí, assista ela de novo, aprenda bem certinho, porque ela é fundamental lá na hora de tu resolver as provas, ok? Primeira coisa, meus queridos, primeiro assunto então é a fome, também conhecida como a Grande Fome. Aqui nós não temos grandes dificuldades, porque é autoexplicativo. Grande fome, fome significa um problema, uma precariedade em relação à oferta de alimentos. Então vamos fazer uma anotaçãozinha aqui em relação a isso. Há uma queda no quê? Queda na oferta de alimentos. Beleza? Então essa é a primeira coisa por trás da Grande Fome. Agora, por que isso ocorre? Isso ocorre porque há um aumento na população. Por que há esse aumento na população? Porque nós estamos vivendo agora um período de certa estabilidade. Após um período de grandes dificuldades lá no começo da Idade Média, né, com as invasões bárbaras, com as guerras bárbaras, nós vamos ter ali no século X, o século XI, o século XII, até o século XIII, as cruzadas. E as cruzadas são aquelas guerras, né, entre os cristãos e os muçulmanos. Essas guerras, elas vão então prejudicar o crescimento populacional. Mas quando essas guerras chegam ao fim, o que nós temos? Um crescimento populacional. Em compensação, as técnicas agrícolas rudimentares, dificuldade de estabilização dessa agricultura que agora precisa ser de larga escala. Porque quando as pessoas voltam de uma guerra, quando elas superam uma pandemia, elas tendem a ser mais felizes. E aí elas reproduzem mais, elas voltam a acreditar na vida.
Então, meus queridos, o que é que acontece? Há um aumento da população e um problema que está relacionado com a agricultura. Lembre-se que as técnicas medievais são rudimentares. Por mais que a gente tenha visto lá anteriormente a esse assunto aqui, no século IX, depois do século X, a chamada Revolução Agrícola. Mas aqui nós já estamos no século XIV, são 400 anos depois. Então a ferradura, a drenagem de pântanos, os moinhos d'água e o moinho de vento, eles vão ajudar, mas não vai ser suficiente. Então nós vamos ter entre 1315 e 1317 um problema de desabastecimento de comida. E isso vai levar então ao que a gente chama de a Grande Fome, né? Um problema de abastecimento alimentar, sobretudo da Europa. E aqui vou fazer uma outra reflexão contigo. É importante tu entender que nós estamos tendo uma história, sobretudo nessa parte que nós estamos estudando aqui, uma história bem europeizada, ou se tu preferir, né, um termo melhor, eurocêntrica. Ou seja, nós estamos concentrando os nossos estudos na Europa. Por que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo isso porque nós estamos querendo entender como que a Europa vai chegar à América, porque o nosso foco é a história do Brasil, é tu aí entender como que o Brasil surgiu, como que a história ocidental se consolidou. Por isso que nós estudamos tanto a Europa. Então a gente está tentando entender a Europa, século XIV, anos 1300, depois, na próxima videoaula, nós vamos falar sobre o século XV, já os anos 1400, a unificação que vai ocorrer na Europa, o surgimento das monarquias nacionais, e aí tem as grandes navegações do descobrimento da América. Então, por isso que a gente está falando sobre uma crise alimentar europeia, e por isso que é importante tu saber e tu conhecer ela. Beleza? Próximo assunto, meus queridos. Então, o primeiro é fome, o segundo é peste. Como eu te disse no começo desse vídeo, nós temos que falar, e tu tem que prestar bastante atenção agora, por conta, obviamente, dessa onda pandêmica que nós estamos vivendo. Esta é considerada por muitos a maior pandemia da história. Estou falando do quê? Estou falando da chamada peste negra, tá? A peste negra, ela vai ter um período que vai ser consolidar, sobretudo na Europa, ali mais ou menos entre 1347 a 1352, 53. É mais ou menos nesses 5, 6 anos que ocorre a peste negra. Então vamos anotar aqui uma coisa só para te se localizar. Estamos falando da peste negra por volta de 1350. E para te entender isso de uma maneira mais adequada, vamos falar sobre algumas coisas importantes. Primeiro, tu precisa conhecer quem são os mongóis. Mongólia é uma região que fica no norte da China atualmente. Mas os mongóis no século XIII, ou seja, um pouco antes do período dessa nossa videoaula aqui, então, mongóis no século XIII, eles vão ressuscitar, vamos usar essa expressão, ressuscitar a chamada Rota da Seda. Por que ressuscitar, né? A Rota da Seda, meus queridos, ela existe desde um período anterior a Cristo, mais ou menos 100, 200 antes de Cristo, já existiam relatos, vamos te localizar na história, isso seria um período da República Romana, nós estaríamos lá atrás ainda em Roma, e a Rota da Seda já tinha sido criada. O que é a Rota da Seda? A Rota da Seda não é uma rota só, mas são vários caminhos, um terrestre e um oceânico, que liga a China, o extremo oriente da Ásia, com a Europa.
Então, isto é chamado de a Rota da Seda. Um caminho de milhares de quilômetros que ligaria Veneza, que seria o ponto mais ocidental da Rota da Seda, até a China, ok? Até o litoral da China. Esta rota, passando aí pela Índia, passando pelo Oriente Médio, essa Rota da Seda, ela tem este nome porque os chineses vão desvendar os segredos da seda, né? Aquele tecido proveniente lá do bicho da seda. Fazer a tecelagem usando essa membrana, sei lá, esses fios do bicho da seda, foi um segredo que os chineses preservaram por muitos séculos, não é pouca coisa. Mas aí a China, a poderosa China de grandes civilizações e de grande comércio, ela vai ser dominada por um grupo de chineses, também considerados por alguns chineses. Quem são eles? Os mongóis do norte da China. Quem vai fazer esse domínio vai ser Gengis Khan, e depois o auge e logo a queda vai ocorrer sobre o domínio do neto do Gengis Khan, chamado Kublai Khan. O Khan dos Khans, como eles eram chamados, esses líderes mongóis, eles construíram um poderoso exército, especialista em cavalos e arco e flecha. Os cavaleiros mongóis, eles treinavam para fazer o disparo das flechas quando o cavalo estava no ar. Então tu vai imaginar, não é que o cavalo está voando, né? Mas ele galopando, troteando, quando está sem as patas no chão, eles largam as flechas. Eles eram implacáveis nessas caçadas, nessas conquistas de cidades. Então o que é que vai acontecer? Durante este Império Mongol, que por sinal, abre aspas, o maior império territorial da história, fecha aspas. Esse Império Mongol se utilizou da Rota da Seda para conectar a China, o seu império, à Europa até chegar próximo a Veneza. Então, o que é que vai acontecer aqui, meus queridos? É aqui que nós temos a origem da chamada peste negra. A origem da peste negra está associada, do ponto de vista europeu, então ela é uma praga com origem no Oriente, mas aqui vamos fazer um parênteses aqui, tá? Por quê? Porque a peste bubônica, como ela também é conhecida, já vamos anotar aqui, peste bubônica, ela não era nenhuma novidade na Europa. Veja o que eu estou te dizendo, ela surgiu na China, a peste negra, essa aqui da Idade Média, mas ela já havia rondado a Europa séculos antes. E aí a origem é egípcia, mas ela ganhou notoriedade na cidade de Constantinopla. Ela é chamada de a praga de Justiniano. Justiniano, tu tem um vídeo aí para te assistir sobre o Império Bizantino, um dos maiores imperadores, o que construiu lá a Hagia Sofia, que agora o presidente da Turquia, o Erdogan, deixou de ser um prédio público, um museu, para virar um prédio novamente religioso, uma catedral não, uma mesquita muçulmana. Então, a Hagia Sofia tem uma história fantástica e agora ela volta a ser uma mesquita muçulmana, perde o seu caráter secular, né? Perde a ideia de que ela pertence ao Estado e a um museu. Mas lá o Justiniano já havia sofrido com a peste bubônica. Isso ocorreu no século VI. Agora a gente está onde? Século XIV. Então vamos voltar ao nosso raciocínio. Peste negra, essa aqui origem na China, a do Justiniano origem egípcia.
Esta aqui, então, vem da China, certo? China, tu vai imaginar agora a Rota da Seda, comerciantes, conquista mongol, vão trazer isso para a Europa. E aí há uma historinha também para te saber e para te lembrar, que é quando que a peste negra chega na Europa e começa a se disseminar na Europa. É através da cidade de Cafá, tá? Que fica na península da Crimeia. Nesta cidade, os mongóis vão cercar a cidade, vão tentar conquistar essa cidade várias vezes, mas não vão conseguir. Então, entre os seus soldados, os soldados mongóis, a peste, a praga, já era algo comum. Eles vão pegar cadáveres desses soldados contaminados com a peste e vão catapultar, vão jogar por cima das muralhas da cidade de Cafá os doentes, né, os cadáveres contaminados com a peste bubônica. E aí, esses cadáveres vão contaminar a cidade de Cafá. Também há uma lenda de que eles conseguiam acertar com as catapultas os navios de genoveses e de venezianos, grandes comerciantes, e eles jogavam o cadáver e o cadáver caía dentro do navio. E aí eles tentavam rapidamente, né, se livrar do cadáver contaminado, mas enfim, já estavam os marinheiros daquele navio também contaminados. Veja bem, uma coisa muito importante, tu não fique apenas com essa explicação ralé chulé que eu vou te dar agora, porque eu não entendo bolhufas de biologia. Tu vai lá, pesquisa da parte biológica para te entender isso tudo. Mas existem vários tipos de peste bubônica. Existe uma peste que ataca a parte do pulmão, existe outra que ataca a pele, que gera bulbos. Esses bulbos são bolhas que necrosam o sangue. Aí tu vai aprender lá que é uma praga bacteriana, não é um vírus, mas isso tudo tu vai estar lá na parte da biologia, porque eu não entendo bolhufas daquilo lá. Mas esses bulbos negros que necrosam, né, e por isso ficam pretos, é que dão origem ao nome da peste negra, ok? Vamos voltar à historinha, esses navios que vão sair então da cidade de Cafá, com destino à cidade de Gênova, não vão ser aceitos em Gênova. Por quê? Porque a praga já tinha se disseminado dentro do navio. Então, na Itália, né, vamos chamar de Itália, não era unificado ainda, eles não aceitam o navio com os doentes. Mas, no sul da França, algumas cidades francesas recebem esses navios de comerciantes. Não, isso aí não vai dar nada, né? Aquela história toda que o pessoal não acredita muito, né, na gravidade, às vezes, de algumas situações. E aí eles resolveram, de olho na riqueza que podia ter com o comércio desses navios, aceitar os navios. Resumo, isso entra na Europa Ocidental pelo sul da França. E qual é o resultado da peste negra? A gente vai ter entre 200... vamos botar aqui numa ordem mais clara. Entre 70 até 200 milhões de mortos. Há alguns historiadores que consideram que isso chegou a 2/3 da população europeia, outros 1/3. Ou seja, é muito difícil na Idade Média, a gente não tem estatísticas confiáveis nem hoje, né? Que os governos tentam mascarar muitas vezes os dados. Tu imagina na Idade Média. Então aqui é quase um chute, assim, né? Com alguns estudos, claro, negócio sério, mas perceba que há uma diferença muito grande de 70 e 200 milhões de mortos. Ou seja, causou um estrago muito grande na Europa. Agora presta atenção nessa outra parte aqui, ó, bem importante essa outra parte. A que foi atribuído a peste negra? A uma praga divina,
Beleza, isso é provável. A gente tem várias histórias aqui que eu poderia ficar te contando. Entre elas, por exemplo, né, o grande disseminador da peste bubônica é o rato, né, provocado pela pulga do rato. Então, há histórias, né, de que as bruxas, por exemplo, as mulheres consideradas feiticeiras, consideradas hereges, elas eram consideradas bruxas, né, aquelas que davam medicamentos na época, eram consideradas, que davam chás, receitas, né, para enfermidades, eram consideradas bruxas. E um animal associado com essas mulheres era o gato. Então, eles vão fazer uma caçada contra os gatos, os europeus, os cristãos europeus, e vão matar os gatos. E o gato é predador de quem? É predador dos ratos que transmitiam a peste bubônica. Então, o que é que vai acontecer? Sem os gatos, os ratos vão fazer a festa. Mas esse é um dos problemas. O segundo problema é uma questão sanitária. As pessoas que viviam no campo migraram para cidades com o que a gente chama de renascimento urbano. Eles vão manter os hábitos de higiene que eles tinham no campo. Qual eram os hábitos de higiene? Preciso ir no banheiro. O cara que mora no mato, o que ele vai fazer? No campo, nesse período aqui da história, ele vai lá no mato, se abaixa lá, faz as necessidades dele e aí ele está livre. Livre de tudo. Por quê? Porque ele joga uma terrinha ali em cima, dá uma chutadinha ali, tipo um animal mesmo, faz um cachorrinho e tá tudo certo, né? Ele não vai estar transmitindo doenças, porque vai chover, aquelas fezes vão inclusive talvez adubar a terra. Agora, isso na cidade já não é assim. Porque ele vai fazer isso nas ruas, ele vai fazer isso sob pedras e aquilo não vai se dissolver, não vai adubar nada. Isto vai ser um problema, até porque nós vamos ter um acúmulo de pessoas, e aí tu imagina um acúmulo de fezes, de urina, de restos de alimento nas grandes cidades. Não havia ainda um sistema como nós temos hoje, com descarga, com coleta de lixo, nada disso. Então, isso também vai disseminar uma superpopulação de ratos, ok? E esses ratos, então, eles vão acabar causando muitos problemas por transmitirem a peste bubônica, graças a esse problema da saúde pública. Algumas cidades, vamos anotar isso aqui, sobretudo a origem ocorre na cidade de Milão. Olha que coisa interessante, né? Agora a cidade de Milão, nessa pandemia do coronavírus, é uma das cidades que mais sofreu, né? Por desacreditar, por não tomar as medidas corretas. Em compensação, na pandemia da peste negra, da peste bubônica, Milão foi uma das exemplares ao combate da pandemia. O que Milão fez? Medidas sanitárias. Eles começaram a cuidar do lixo, eles começaram a cuidar das fezes, eles começaram a cuidar da população de ratos e de repente a pandemia foi passando em Milão. E aí as outras cidades vão falar, o que estão fazendo em Milão? O que fizeram em Milão? Milão não tem, o que aconteceu? Fizeram limpeza, começaram a cuidar da saúde pública e aí a pandemia vai perdendo força na Europa. Mas, repito, ela é considerada por alguns como a maior pandemia da história, né? Ela, a gripe espanhola, né, já no século XX, depois da Primeira Guerra Mundial, são as maiores pandemias da história. Mas eu preciso ainda te contar uma outra coisa, vamos anotar aqui no cantinho, que são os judeus, tá? Isto aqui tu abre o olho, sobretudo em relação às federais. Por quê, meus queridos? Porque nós temos aqui culpados da guerra. Culpados da peste. Veja bem, meus queridos, de alguma forma, né? Nós vamos ter aqui uma criação de uma culpa sobre a peste. Então, de quem é a culpa sobre a pandemia do coronavírus? São os chineses. Tu já deve ter visto que muita gente atribuiu a culpa à China, né? O bode expiatório foi a China.
Perceba que não é todo mundo, e nem é o meu discurso, mas tu já deve ter ouvido isso. Aqui, meus queridos, os culpados vão ser considerados os judeus. Vão ser, alguns consideram como o primeiro holocausto judeu, essa perseguição que vai se fazer em relação aos judeus, porque eles eram comerciantes. E eles, então, vão ser culpados por essa desgraça, esse castigo de Deus que assolou a Europa no século XIV, ok? Então, fica de olho que é possível que tu tenha uma questão lá falando sobre isso também, sobre a culpabilização ou a culpabilidade da peste negra cair sobre os ombros dos judeus. Como que os judeus foram mortos, perseguidos, através da Inquisição. E claro, né, tu também faça esse favor, né, tu também coloque ali as bruxas, né, que são aquelas mulheres, então, que eu te falei, elas também vão estar associadas à Inquisição. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre uma outra mulher considerada bruxa. Eu vou te contar um pouco mais quando a gente chegar aqui na parte sobre a guerra. Mas, para a gente terminar essa nossa primeira parte aqui desse nosso vídeo, vamos falar agora sobre as revoltas camponesas. É uma outra coisa que vai ocorrer durante o século XIV, durante esse período da história que é a crise do século XIV. Então, meus queridos, revoltas camponesas, veja bem. Revoltas camponesas é um assunto que às vezes também aparece nas provas. Por quê? Porque nós estamos aqui com um problema. A servidão, aquele sistema de servo medieval que não é assalariado, que é sempre explorado pelo seu senhor feudal, os camponeses que vivem praticamente um sistema de miséria contínua, assolado pelas pestes, pela fome, pela guerra, eles também vão provocar algumas revoltas. Então, esse sistema da servidão, ele vai estar esgotado. E esse esgotamento do sistema servil, ele vai provocar as revoltas camponesas. Na França, é onde nós temos as revoltas mais contundentes. Nós temos revoltas em outros lugares da Europa? Temos, nós temos revoltas muito contundentes também em Veneza, mas nós vamos ter aqui na França um nome que muitas vezes aparece nas provas, que são as chamadas Jacqueries. Jacqueries é uma derivação do nome Jacques Aubon. Jacques Aubon é como a nobreza francesa se referia muitas vezes a uma espécie de apelido dos camponeses. Então, Jacques Aubon, Jacques o Simples, é como o servo era chamado na França. O que são Jacqueries? São revoltas camponesas na França por conta dessas situações todas. Da peste, da fome, da guerra e da própria condição servil a qual eles eram submetidos. Beleza? Agora nós vamos dar uma paradinha nesse vídeo aqui e eu já retorno para nós falarmos sobre a guerra. Qual guerra? A Guerra dos 100 Anos. Beleza? Eu já volto.